Vou falar um pouquinho sobre estudando no R2, né? Fiz um vídeo falando no R1, que eu achava mais relevante estudar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre estudando no R2 da neurocirurgia, né? O R2 é aquele momento que você já chegou no serviço, já conhece o serviço, já conhece as chefias e já conhece o volume do seu serviço, né? O que é que ele lida mais, já conhece os defeitos, as qualidades. Então, o neurocirurgião do segundo ano, na residência, né? O residente de neurocirurgia no segundo ano, ele já tem uma noção do que é o dia a dia da neurocirurgia, né? Então, eu vou dar algumas dicas, né? Como eu falei, né, no primeiro vídeo, né? O R1 é aquele momento de você consolidar um pouquinho a neurologia. A maioria dos serviços tem rodízio de neurologia, você consolidar os conhecimentos de neuroanatomia e você começar a estudar neurocirurgia. No R2 você tem que ter um domínio muito melhor nos conhecimentos de neurocirurgia. Então, o livro Greenberg eu gosto muito, é um livro básico de neurocirurgia. Uma coisa que eu sempre dou dica e sugiro todo mundo fazer é utilizar recursos online de estudo. Eu falo muito no blog, né, sobre o Neurosurgical Atlas. Se você botar aí no YouTube, você vai encontrar vídeos fantásticos com grandes neurocirurgiões discutindo o tema. Obviamente, cada pessoa tem o seu jeito, né, mas não sou aquele mais aficionado por congressos e gosto muito de estudar em casa, ter material, estudar de forma online, né? A CNS, a WNS, tem vários cursos online que você pode fazer. No YouTube também você encontra algum desses cursos. E o que eu gosto muito desse Neurosurgical Atlas, diferente de congresso, que o neurocirurgião tem 10 minutos para falar de um tema, no Surgical Atlas às vezes tem um bate-papo de 1 hora, né? Com passo a passo de cirurgia, como é feito. Então eu acho que no R2 você deve sim focar nisso. Focar como? Organizar seu estudo. Na residência você aprende a estudar para o resto de sua vida, né, de neurocirurgia. Então, assim, o jeito que eu estudo hoje é como eu aprendi durante a minha residência. Eu acredito que você tem que estudar sabendo que cada serviço tem o seu jeito de operar, e você vai respeitar isso, e as pessoas ensinam você a fazer como aprenderam naquele serviço. Então a gente percebe quando você lida com pessoas de outro serviço, o jeito de operar tem umas etapas diferentes, né? Cada um tem um pouquinho do que aprendeu, né? Mas vá atrás do livro-texto, né? Tem livros muito bons de técnica cirúrgica. Então eu converso com vários colegas e eu falo: você parou para ler sobre colocação de DVE, colocação de DVP, estude. Às vezes parece o tema básico, drenagem de hematoma, parece uma coisa simples que você viu uma vez, duas, três, já fez, você já sabe fazer, mas você percebe que existem técnicas, detalhes de locais para locais, e existem trabalhos científicos vendo, né? Eu deixo o dreno, quanto tempo eu deixo o dreno, onde eu coloco o dreno, é subgaleal, o dreno é subdural. Então, assim, tudo isso é importante. DVE, como eu coloco. Nos Estados Unidos hoje é muito comum eles fazerem até DVE, quando eles navegação, na realidade do Brasil, onde eu coloco, né? DVP, que parece super simples, você vê de serviço para serviço, ponto de entrada às vezes é diferente. Tem serviços que botam frontal, outros botam no ponto de Frazier, outro no ponto de coxa. Então, assim, não existe nada simples quando a gente vai falando de neurocirurgia. Então, tudo que você aprender no seu R2, vá em livro-texto, procure e coloque. Uma estratégia que eu uso para encontrar isso, que algumas pessoas me perguntam assim: ah, Júlio, por onde você estudava? É só o Yumas, o Shimidek? Você procura artigo também? Artigo. Tem muitas revistas de neurocirurgia, de técnica. Então, se você bota o tema que você procurar e bota no PubMed, Technical Note, então, DVE, DVP, você vai encontrar artigos sobre isso e vai encontrar o detalhe. Não que você vai fazer da mesma forma, né? Mas você tem que ver o que você aprende no seu serviço com senso crítico. Você vai perceber que muitas coisas você vai preferir de outro jeito. No R2 não vai ser o momento de você estar dando palpite como opera isso ou aquilo, né? É o momento de você aprender, absorver o que você está vendo, o que seu preceptor está ensinando, mas é o momento de você olhar também com senso crítico. Não é que você vai estar o tempo todo comentando na cirurgia ou falando, nada disso, mas você olhar todo aquele cenário de aprendizado e tirar o que é bom e ver que existem outras formas também de enxergar. Então, assim, neurocirurgia, R2 para mim é isso. Desde a germação, lavar a mão, como lavar a mão, como se posiciona na cirurgia, o jeito, você vai lidar com muitas pessoas diferentes, vai ter aquele preceptor que fica mais nervoso durante o procedimento cirúrgico, é o jeito às vezes dele, pessoas que são extremamente calmas, aqueles preceptores que são extremamente objetivos na hora de abordar outros. Então, assim, é um momento amplo e
aprenda a absorver de cada pessoa de forma diferente. O que eu converso, a gente conversar sempre na residência, com outros colegas, outros locais, é assim, sempre o seu preceptor vai ter alguma coisa para te passar. Vai ter aqueles que você vai ter uma empatia maior, você vai gostar mais, vai ter aqueles que você vai gostar menos, vão ter pessoas mais abertas, outras mais fechadas, mas assim, aproveite esse seu momento de R2 de neurocirurgia para observar. Observe seus residentes mais velhos, vocês vão aprender muito, talvez tanto quanto um preceptor com um residente mais velho que já passou pelaquela etapa, e geralmente ele vai ter mais paciência no sentido de que está próximo dele, passou recente por aquele momento de aprendizado para te ensinar aquilo. Aprenda do seu instrumentador cirúrgico. Todo serviço, né, grande de neurocirurgia tem aquela figura, né, do instrumentador cirúrgico, né? Falo que no mundo médico, né, a gente lê artigo de médico, trabalho de médico, mas assim, você tem... Eu aprendi muito com as instrumentadoras que tinha lá na Santa Casa de Belo Horizonte. Aprendo ainda hoje, né? Maia trabalha com a gente, ela era Tatiana, depois Karina. Então, assim, tiveram várias pessoas que ajudaram, porque elas estão ali anos e percebem o jeito de cada pessoa, a instrumentação. Então, assim, são pessoas boas de você conversar, de você ter um excelente relacionamento e aprender realmente, né? Circulante da sala também, todo mundo que é neurocirurgião sabe o papel, né? A gente ouve muito pouco falar, né, em aula, em congresso sobre isso, mas são pessoas importantes nesse manejo do paciente neurocirúrgico. Como funciona o centro cirúrgico, né? Quem está no dia a dia sabe, né? Quero sala, onde é que está, o PME que eu vou precisar. Então no R2, de um modo geral, você tem menos responsabilidade. Então você está com a cabeça mais tranquila, né? Você tem mais trabalho, talvez braçal, né? De passar visita, tá ali responsável, mas essa parte logística você aprende também no R2, né? Eu sempre falo que o dia a dia médico, né, tem tantas partes burocráticas que ninguém fala, ninguém se coloca, ninguém diz que isso é importante para você aprender, mas o tempo todo, o resto de sua vida em neurocirurgia, você vai ter grande parte da energia do seu tempo fazendo isso. Pode ser, no meu caso, né, fazendo relatório para plano de saúde, justificando, conversando com famílias. Então, esse é algumas sugestões que eu dou para o seu R2 você aprender. Procedimentos, ler os procedimentos, o mais simples que pareça o procedimento, tempo colocadreno, tira essas dúvidas, né? Tempo de antibiótico profilaxia, uso ou não anticonvulsivante no caso de hematoma subdural, vai operar um tumor, qual eu uso. Não aceite apenas o que te falaram, vá atrás da informação, isso vai ser para o resto da sua vida. Tem essa conduta o tempo todo proativa, né? E eu acho que esse é o momento do seu R2 e algumas sugestões que eu tenho para dar. Se tiver alguma dúvida, coloca aí também abaixo, tá bom? Obrigado.